Paula abriu a porta de casa após um dia cansativo de trabalho, alheia ao fato de que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Ao entrar na sala, viu uma carta sobre a mesa. Com curiosidade, pegou-a, notando que era de seu marido, João. As palavras que encontrou naquela página, escritas com uma caligrafia apressada, cortaram seu coração como lâminas afiadas. Paula, estou me mudando de casa. Irei morar com a minha amante, Sofia. Agradeço pelos anos que passamos juntos, mas não te amo mais. As mãos de Paula tremiam. A carta escapuliu de seus dedos e flutuou suavemente até o chão. Um soluço escapou de seus lábios enquanto ela se apoiava na parede, tentando processar a dor súbita e avassaladora. 8 anos de casamento, começados na juventude quando ambos tinham apenas 22 anos, pareciam agora terminar em nada, além de mágoa e traição. Chorando inconsolavelmente, Paula tentou ligar para João, buscando explicações, talvez uma chance de entender melhor o que estava acontecendo, ou até mesmo uma oportunidade de salvar seu casamento. No entanto, seu número estava bloqueado. A rejeição só aumentava sua angústia. Desesperada por respostas, Paula entrou em seu carro e dirigiu até a casa de sua sogra. Ela esperava encontrar algum consolo ou ao menos entender melhor a situação através de sua mãe, uma mulher que sempre tratou Paula como uma filha. Ao chegar, Paula foi recebida com surpresa. A mãe de João, com uma expressão de preocupação, convidou-a para entrar. Paula, o que aconteceu? Você está bem? Perguntou a sogra, notando imediatamente o estado emocional de Paula. João me deixou por outra mulher, Paula conseguiu dizer entre soluços, entregando a carta à sogra, que a leu com uma expressão de choque e tristeza. Eu não sabia que as coisas estavam tão ruins assim entre vocês. João apenas mencionou uma vez que não estava feliz, mas eu nunca imaginei que chegaria a isso, confessou a mãe de João, sem saber como confortar a nora. Paula sentiu-se ainda mais derrotada. Sem ter para onde ir, voltou para sua casa vazia, onde a solidão das paredes parecia ecoar sua própria dor. Ela continuou tentando entrar em contato com João, insistindo, até que finalmente ele atendeu o telefone. João, por que você está fazendo isso? O que eu fiz de errado? Paula perguntou, uma mistura de dor e confusão em sua voz. Paula, não é sobre você. Eu amo outra pessoa. É isso, disse João friamente antes de desligar o telefone. Paula ficou ao telefone, ouvindo o silêncio após a linha ter sido cortada, as palavras de João girando em sua mente. Ela passou a noite em claro, sentada no sofá, olhando para o nada, as lágrimas correndo livremente pelo seu rosto. Cada memória de seu casamento, cada momento que haviam compartilhado juntos, agora estava tingido de traição e perda. A dor da separação era avassaladora, e a incerteza sobre o futuro sem João a assustava. Tudo o que Paula sabia era que sua vida tinha mudado irrevogavelmente naquele dia, e o caminho à frente parecia incerto e assustador. Ainda assim, naquele momento de profundo desespero, ela sabia que de alguma forma precisaria encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando cada parte de seu ser queria apenas ceder à tristeza que a consumia. Paula acordou na manhã seguinte após uma noite inquieta e dolorosa. Seu coração ainda pesava pela descoberta da traição e pelo rompimento abrupto com João. Mesmo em meio à devastação emocional, ela sabia que tinha responsabilidades que não podiam ser ignoradas. Como médica, as vidas dos outros dependiam de sua capacidade e competência. Então ela se vestiu e dirigiu-se ao hospital, seu local de trabalho. Ao chegar, os corredores do hospital pareciam estranhamente mais silenciosos do que de costume. Os colegas de Paula, notando sua chegada, trocaram olhares preocupados entre si, mas escolheram manter um respeitável silêncio. Eles observavam sua expressão cansada e os vestígios de uma noite mal dormida em seus olhos, mas nenhum deles se aproximou para perguntar ou oferecer consolo. Essa atmosfera incomum só aumentava o peso em seu coração, fazendo-a sentir-se ainda mais isolada.
Conforme o dia avançava, Paula atendia seus pacientes com a competência de sempre, mas seu espírito estava distante. Sua mente ocasionalmente vagava, questionando-se sobre João, sobre Sofia e sobre os sinais que talvez tivesse perdido ao longo do caminho. Durante o horário de descanso, uma de suas colegas mais próximas, uma enfermeira que sempre considerou uma amiga, aproximou-se dela com hesitação. Paula, você olhou o Instagram hoje? A enfermeira perguntou, sua voz baixa misturando preocupação e curiosidade. Paula, que não tinha tido nenhum momento para pensar em redes sociais ou em qualquer outra coisa que não fosse sua dor, negou com a cabeça. Não olhei. Por quê? Sem dizer mais nada, a enfermeira pegou seu próprio telefone e abriu o Instagram, passando-o para Paula. Lá estava João, abraçado a Sofia em uma praia paradisíaca, ambos sorrindo, vestidos em trajes de banho, o cenário idílico ao fundo, tornando a cena ainda mais dolorosa para Paula. A imagem era uma confirmação visual de suas piores suspeitas e medos. Paula encarou a imagem, sentindo uma nova onda de dor varrer sobre ela. Ela tentou manter a compostura, mas as lágrimas começaram a escorrer involuntariamente, traçando caminhos salgados por suas bochechas. Ela entregou o telefone de volta para a enfermeira. Eu preciso ficar sozinha por um momento. Ela murmurou, quase inaudível. A enfermeira assentiu, compreendendo a necessidade de privacidade de Paula, e saiu do consultório fechando a porta atrás de si. Sozinha, Paula se permitiu chorar abertamente, soluçando pelo que sentia ser a perda definitiva de seu casamento e do homem que ela pensava amar. Naquele momento de vulnerabilidade, ela começou a refletir dolorosamente sobre as razões do término. Em sua mente, ela começou a questionar se a falha era sua, se de alguma forma ela não tinha sido a mulher perfeita para João. A ideia de que Sofia pudesse ser de alguma forma mais adequada, mais desejável, era um pensamento que torturava seu coração partido. Enquanto as horas passavam, Paula tentava recompor-se, sabendo que ainda tinha responsabilidades a cumprir, pacientes que precisavam dela. Mas, naquele dia, a dor pessoal tinha invadido seu espaço profissional de maneira que ela jamais poderia ter previsto. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil e que a recuperação de uma traição como essa exigiria não só tempo, mas uma reconstrução de sua própria autoestima e confiança. Após a dolorosa descoberta do affair de seu marido, João, com Sofia, Paula encontrou-se consumida por uma curiosidade torturante que a levava a monitorar constantemente as redes sociais de ambos. Cada foto, cada atualização alimentava uma mistura corrosiva de raiva e dor. Através de suas investigações, ela descobriu que Sofia trabalhava como vendedora em uma loja de sapatos. Armada com essa informação, Paula sentiu um impulso irracional de confrontá-la, de ver a mulher que havia desestabilizado seu mundo. Num dia nublado, Paula dirigiu até a loja onde Sofia trabalhava. Ao entrar, seu coração batia aceleradamente, a adrenalina misturando-se com uma raiva quase palpável. Sofia, sem saber quem Paula era, aproximou-se com um sorriso profissional. Olá, posso ajudá-la com algo hoje? Perguntou Sofia, o uniforme da loja impecável, sua postura transmitindo uma cordialidade treinada. Paula a examinou discretamente. Não podia negar que Sofia era bonita, talvez até mais do que ela própria. Uma onda de insegurança a atingiu, mas ela rapidamente reprimiu esse sentimento e manteve uma expressão neutra. Sim, estou procurando alguns pares de sapatos. Você poderia me mostrar vários modelos? Paula pediu, sua voz trêmula mas decidida. Sem suspeitar das intenções de Paula, Sofia assentiu e começou a mostrar-lhe alguns modelos. Paula, contudo, queria mais do que apenas ver os sapatos. Ela queria testar Sofia, levá-la ao limite de sua paciência. Estes são bons, mas eu gostaria de ver mais opções. Pode ser muitos mais, disse Paula, forçando um sorriso enquanto pensava em como tornar o pedido ainda mais difícil. Talvez uns 20 pares.
Sofia pausou por um momento, sua expressão de surpresa mal disfarçada. Ela sabia que atender a esse pedido levaria tempo, muito mais do que o usual. Claro, vou precisar de um momento para reunir tudo isso para você, respondeu Sofia, tentando manter a compostura profissional. Enquanto Sofia desaparecia no estoque, Paula ficou sozinha com seus pensamentos tumultuados. A ideia inicial era irritar Sofia, fazê-la sentir um fragmento do desconforto que Paula carregava. No entanto, conforme ela esperava, começou a questionar a própria motivação. O que isso realmente iria provar? Perguntava-se. Como isso aliviaria sua dor? Após cerca de 30 minutos, Sofia retornou com outra funcionária, ambas carregando várias caixas. Mas, para sua surpresa, Paula não estava mais lá. Em um impulso de última hora, Paula havia deixado a loja e corrido para seu carro, onde as emoções reprimidas finalmente transbordaram. Sentada no carro, as lágrimas corriam livremente enquanto soluços sacudiam seu corpo. A confusão era imensa. Parte dela queria retribuição, outra parte desejava apenas entender e talvez encontrar uma maneira de seguir em frente. Naquele momento, percebeu que tentar machucar Sofia não a faria se sentir melhor, nem consertaria o que estava quebrado. Paula voltou para casa, sentindo-se mais perdida do que nunca. O confronto que ela imaginava que poderia trazer alguma forma de alívio só serviu para destacar o quanto ela estava desorientada. Os dias após a revelação da traição de João e seu pedido de divórcio foram uma mistura tumultuada de emoções para Paula. A cada dia que passava, a intensidade de sua dor parecia diminuir um pouco, mas o sentimento de traição e abandono ainda estava profundamente enraizado. Paula estava começando a ajustar-se à sua nova realidade, tentando encontrar alguma normalidade em sua rotina diária, quando uma batida abrupta na porta interrompeu seus pensamentos. Ao abrir a porta, Paula encontrou-se frente a frente com um homem de meia idade vestindo um terno impecável. Ele se apresentou com uma formalidade distante. Boa tarde, senhora. Meu nome é Roberto e eu sou o advogado representando seu marido, João. Vim aqui para entregar e discutir os documentos do divórcio, disse o advogado, estendendo uma pasta para ela. Paula, ainda um tanto atordoada com a súbita visita, aceitou os papéis com uma mão trêmula. A realidade de que aquilo não era apenas um pesadelo começava a se solidificar ainda mais com a concretude dos documentos em suas mãos. Ao folhear os papéis, Paula descobriu algo que a fez gelar. Eles haviam se casado com um regime de separação de bens, o que significava que a casa em que vivia, que ela tanto amava e na qual havia investido não só dinheiro, mas também sonhos e memórias, não lhe pertencia mais. Pior ainda, todos os bens que ela ajudara a construir ao longo dos anos de casamento agora estavam formalmente transferidos para Sofia. Espero que compreenda que, de acordo com o regime de bens estabelecido, a propriedade passa a ser integralmente do meu cliente. Lamentamos qualquer inconveniente que isso possa causar, disse Roberto, sua voz mantendo um tom neutro e profissional. Paula sentou-se lentamente no sofá, os documentos ainda em mãos. Ela sentia um vazio imenso, não apenas pela perda material, mas pela maneira como tudo que construíram juntos agora parecia usurpado por uma estranha. As paredes ao seu redor pareciam ecoar com memórias de uma vida que não mais existia. Ela olhou para o advogado, sua expressão serena escondendo o turbilhão interior. Não me importo com os bens ou o dinheiro, Roberto. Eu sou médica, posso sustentar-me. Mas como ele pôde fazer isso? Como ele pôde transferir tudo para ela? Perguntou Paula, sua voz quebrando com a tristeza da traição, mais do que com a perda financeira. Roberto, que havia visto muitos divórcios em sua carreira, manteve-se impassível, limitando-se a oferecer um olhar de simpatia. São questões do coração, senhora. Infelizmente, nem sempre são justas ou lógicas. Com um suspiro pesado, Paula assinou os papéis de divórcio. Não havia energia sobrando para lutar em uma batalha que ela sentia que já tinha perdido de outras maneiras mais profundas. O advogado agradeceu,
recolheu os documentos assinados e, com um breve aceno, se despediu e deixou Paula sozinha em sua sala, agora tão estranhamente silenciosa. A porta fechou-se atrás de Roberto e Paula permaneceu sentada, olhando para o espaço onde antes compartilhava risadas e planos com João. Agora, tudo o que restava era a dolorosa aceitação de que a vida que ela conhecia estava irrevogavelmente mudada. Após a assinatura dos papéis de divórcio, Paula se viu forçada a abandonar a casa que havia construído junto com João. Com um coração pesado, ela reuniu suas coisas e se mudou para um apartamento luxuoso, tentando iniciar um novo capítulo em sua vida. O apartamento era esteticamente mais bonito do que a casa onde vivera com João, mas, para Paula, ele parecia vazio e impessoal. A cada dia, as paredes luxuosas pareciam ecoar a sua solidão e tristeza, um lembrete constante do que ela havia perdido. Os meses se arrastaram e, apesar do tempo passar, Paula sentia-se estagnada. Sua vida, outrora preenchida por amor e companheirismo, agora se resumia a trabalho e momentos de solidão. Um dia, movida por um impulso inexplicável, Paula decidiu dirigir até a casa onde morara com João. Estacionando o carro em frente, ela observou a vida que continuava dentro daquelas paredes agora estranhas. Através da janela, ela viu João abraçado com Sofia. A cena era como um golpe, revivendo a dor e a traição que ela tentava superar. As memórias dos bons momentos que compartilharam, de como ela havia sido dedicada ao marido, invadiram sua mente e a raiva se acendeu novamente em seu peito. Furiosa e sentindo-se traída novamente, Paula arrancou com o carro e voltou para seu apartamento, onde a solidão a esperava. Paula sabia que se afundar no trabalho era uma maneira de evitar enfrentar suas emoções. Ela se dedicava incessantemente às suas obrigações como médica, tentando manter a mente ocupada para não sucumbir à tristeza. Em uma noite particularmente longa, durante um plantão, um colega médico a procurou com urgência. "Paula, temos um caso que só você pode ajudar", disse o médico, ansioso, entregando a ela uma pasta com exames. Paula analisou os papéis, seu rosto refletindo a seriedade da situação. Os exames mostravam um paciente que havia sofrido uma queda da escada, resultando em uma fratura craniana e um coágulo que ameaçava sua vida. Ela era uma das poucas especialistas em cirurgias cranianas no hospital, e a complexidade do caso exigia toda a sua expertise. Ela olhou para o médico, seus olhos fixos e determinados. "Prepare a sala de cirurgia. Irei operar em 1 hora", instruiu com a autoridade de alguém que encontrava no trabalho não só uma distração, mas um propósito. Enquanto se preparava para a cirurgia, Paula refletia sobre a ironia da situação. A habilidade que ela usava para salvar a vida de estranhos era a mesma que lhe permitia manter-se emocionalmente estável. No fundo, ela sabia que lidar com seus próprios traumas emocionais seria uma operação muito mais complicada do que qualquer procedimento cirúrgico que ela já havia realizado. Na noite que se estendia com a promessa de um plantão longo e exigente, Paula preparava-se para um procedimento cirúrgico de emergência. A tensão no hospital era palpável, cada médico e enfermeiro movendo-se com uma urgência que só as situações de vida ou morte podem provocar. Com a postura de uma profissional dedicada, Paula solicitou ver o paciente antes da cirurgia, um procedimento padrão que sempre a ajudava a conectar-se com a humanidade do seu trabalho. Ao entrar na enfermaria, porém, o choque do que encontrou quase a fez cambalear para trás. Lá, deitada em uma cama de hospital, estava Sofia, com a cabeça enfaixada e um olhar de confusão nos olhos. Paula ficou paralisada por um momento, o ar lhe faltando enquanto encarava a mulher que havia desestruturado seu casamento. Sofia, percebendo a presença de Paula, mostrou uma expressão de reconhecimento e, com esforço visível, segurou o braço de Paula. Sua voz era fraca, mas carregada de urgência. "Dê preferência ao meu bebê." Essas palavras sacudiram Paula, tirando-a do estado de choque inicial.
Foi então que ela notou a barriga proeminente de Sofia. Estava grávida. Paula sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Não só Sofia havia tomado João dela, mas agora carregava o filho dele, algo que ele nunca quisera durante os 8 anos de casamento com Paula. Afastando-se da cama de Sofia, Paula respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções que ameaçava engoli-la. Do corredor, 2 médicos a observavam, preocupados com o seu bem-estar. "Paula, você está bem?" perguntou um deles, sua voz tingida de preocupação. "Sim, eu estou bem", respondeu ela, embora sua voz traísse a batalha interna que enfrentava. O outro médico interveio, notando a hesitação de Paula. "Podemos chamar outro especialista para a cirurgia, mas vai demorar. O especialista mais próximo está em outro estado." Paula ponderou por um momento. A realidade de que as vidas de Sofia e do bebê estavam em suas mãos pesava imensamente sobre ela. Apesar da dor e da traição, ela sabia que havia um código ético que não podia ignorar. Ela era médica, treinada e comprometida a salvar vidas, independente das circunstâncias pessoais. "Não", disse Paula finalmente, com uma resolução firme em sua voz. "Eu farei a cirurgia. Eles não têm tempo a perder." Voltando para a sala de cirurgia, Paula vestiu seus equipamentos com mãos firmes. Cada movimento meticuloso afastando as emoções pessoais, focando inteiramente na técnica e no conhecimento que possuía. Sofia foi preparada para a cirurgia e cada segundo contava. Na sala de cirurgia, o ar estava carregado de tensão e foco, enquanto Paula se preparava para um dos procedimentos mais desafiadores de sua carreira. Diante dela, sobre a mesa cirúrgica, jazia Sofia, inconsciente e vulnerável, a vida dela e de seu bebê pendendo nas habilidades de Paula. A complexidade do caso pressionava cada nervo de Paula, um lembrete constante do peso de sua responsabilidade. Por um momento fugaz, um pensamento sombrio atravessou a mente de Paula. A cirurgia era intrincada ao extremo. Qualquer erro poderia ter consequências fatais e, dadas as circunstâncias, seria compreensível. Um erro poderia, de certa forma, vingar as feridas emocionais que João e Sofia haviam infligido nela. Por um segundo, a ideia de fazer João sofrer da mesma forma que ela sofreu pareceu uma doce, embora terrível, justiça. Mas tão rapidamente quanto o pensamento surgiu, ele também foi rejeitado. "Você não é assim, Paula." Ela se repreendeu silenciosamente, chocada com sua própria capacidade de considerar tal ato. Sacudindo a cabeça, Paula se recompôs, respirou fundo e se concentrou na tarefa à frente. Ela prometeu a si mesma que faria o seu melhor, não só como médica, mas como ser humano, para garantir a segurança de Sofia e do bebê. Horas se passaram enquanto Paula operava com precisão meticulosa. O silêncio da sala era cortado apenas pelo som dos instrumentos cirúrgicos e das ocasionais instruções que ela dava à sua equipe. Ao final do procedimento, o alívio de ver que Sofia e o bebê estavam estáveis foi imenso. A equipe, reconhecendo o sucesso da operação sob circunstâncias tão exigentes, aplaudiu Paula, uma celebração do profissionalismo e da humanidade que ela havia demonstrado. Exausta, Paula saiu da sala de cirurgia e encontrou um canto tranquilo no corredor do hospital. Sentando-se, ela refletiu sobre o que acabara de acontecer. Apesar da raiva e da mágoa que ainda sentia por Sofia, um sorriso cansado mas sincero surgiu em seu rosto. Ela havia feito o melhor, havia se mantido fiel aos seus princípios e ética profissional. Nos dias seguintes, Paula fez questão de acompanhar o progresso de Sofia, que permanecia inconsciente. Durante uma das verificações, enquanto examinava a sutura para garantir que a cicatriz ficasse o mais discreta possível, Paula notou várias cicatrizes de queimadura nas costas de Sofia. As marcas eram antigas e profundas, cada uma contando uma história de dor que Paula só podia imaginar. A descoberta de que João não estava ao lado de Sofia durante um momento tão crítico quanto uma cirurgia de emergência causou estranhamento em Paula.
Apesar de tudo, ele sempre afirmara que amava Sofia, o que tornava sua ausência ainda mais incongruente e suspeita. Intrigada e preocupada, Paula tentou entrar em contato com João diversas vezes, mas suas ligações permaneciam sem resposta. Sem saber mais o que fazer, Paula decidiu ligar para a ex-sogra em busca de informações. A conversa que se seguiu revelou algo totalmente inesperado. "Olá, dona Clara, sou eu, Paula. Desculpe incomodar, mas você sabe onde João está? Ele não está respondendo minhas ligações e Sofia... Ela teve um acidente grave", disse Paula tentando manter a voz firme. "Oh, Paula, que notícia terrível." "Não, João. Ele está no hospital. Foi internado ontem", respondeu dona Clara, sua voz carregada de preocupação. Paula sentiu um aperto no coração. Apesar da raiva e do ressentimento que sentia por João, a notícia de sua internação despertou uma preocupação genuína. Ela rapidamente se despediu de dona Clara e dirigiu-se ao hospital onde João estava internado. Na recepção do hospital, Paula optou por se apresentar como uma amiga de João, temendo que qualquer menção ao passado complicado entre eles pudesse trazer constrangimentos desnecessários. Depois de se informar sobre o quarto de João, ela encontrou dona Clara no corredor. "Paula, o que faz aqui? Como está Sofia?" perguntou a ex-sogra, surpresa e ansiosa. "Eu operei Sofia hoje. Ela teve uma queda e estava em estado crítico, mas agora está estável. Foi uma cirurgia complicada, mas ela e o bebê estão bem", explicou Paula, tentando esconder o cansaço em sua voz. Dona Clara respirou aliviada e, com os olhos marejados, disse: "Você é uma grande médica, Paula. Estou tão grata que tenha sido você a cuidar dela." Com um aceno breve, Paula continuou seu caminho até o quarto de João. Ao entrar, encontrou-o pálido e visivelmente abatido, um contraste gritante com o homem energético e confiante que ela havia conhecido. João olhou para Paula com uma expressão de remorso. "Paula, me desculpe pelo que fiz a você", disse ele, a voz fraca. Paula se aproximou da cama, a curiosidade e a antiga dor mesclando-se em seu peito. "Por que você está internado, João? O que aconteceu?" João suspirou, parecendo reunir forças para revelar um segredo há muito guardado. "Eu estou doente, Paula. Tenho uma doença genética que está progredindo. O médico me deu 3 anos de vida." As palavras caíram como um peso sobre Paula. Ela achava que não tinha mais sentimentos por João, mas ao ouvir aquela confissão, as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto involuntariamente. Enquanto Paula escutava, João falava com uma voz cansada, revelando camadas de seu passado que ela nunca conhecera. Sentada ao lado de sua cama no hospital, Paula sentia uma mistura de surpresa e compaixão ao ouvir a história de um amor juvenil marcado por tragédia e separação. "Quando eu era mais jovem, antes mesmo de te conhecer, Paula, eu era apaixonado por Sofia. Éramos inseparáveis", começou João, seu olhar distante e perdido em memórias há muito guardadas. "Todo mundo achava que a gente ia acabar casando um dia." João descreveu como as famílias de ambos se davam bem, como gostavam dele e aprovavam o relacionamento. Ele então mergulhou na lembrança de uma noite que começou como um dos momentos mais mágicos de sua vida e terminou em desastre. Aos 18 anos, inspirado por um filme de romance que tinha visto, decidi fazer uma surpresa para Sofia. Meus pais não estariam em casa naquele fim de semana, então organizei um jantar romântico à luz de velas. João sorriu brevemente ao lembrar do esforço que fez. "Eu queria que fosse perfeito. Cozinhei para nós dois, e ela ficou realmente impressionada com o ambiente que eu havia preparado." Paula ouvia atentamente, observando a mudança no rosto de João conforme ele revivia aqueles momentos. "Depois do jantar, fomos assistir a um filme na sala e acabamos adormecendo no sofá", continuou João, a voz baixa. "Mas eu cometi um erro terrível. Esqueci de apagar uma das velas. Durante a noite, o fogo dessa vela se espalhou para o pano da mesa e depois para a cortina e as paredes. Em pouco tempo, a casa estava em chamas."
Paula cobriu a boca com a mão, horrorizada com a reviravolta na história. Acordamos com o cheiro de fumaça e tentamos sair correndo, mas enquanto fugíamos, um pedaço de madeira em chamas caiu nas costas de Sofia. João pausou, engolindo em seco. Ela sofreu queimaduras graves, foi levada às pressas para o hospital. Os olhos de João se encheram de lágrimas ao contar sobre as consequências do incêndio. Os pais de Sofia, depois de saberem o que aconteceu, me culparam pelo acidente. Eles decidiram que não queriam mais que Sofia tivesse qualquer contato comigo. Ela foi obrigada a morar em outra cidade. Nós ainda nos amávamos, mas perdemos contato. João suspirou profundamente, parecendo mais velho e cansado do que nunca. Eu sofri muito com isso. Pensei que nunca mais iria amar alguém como amei Sofia. Até que te conheci, Paula. Paula, ainda segurando a mão de João, sentiu lágrimas escorrendo por suas próprias bochechas. Apesar de todo o sofrimento que ele lhe causara, naquele momento, ela só podia ver o homem que também havia perdido muito, que também fora marcado pela dor e pelo arrependimento. João, eu não sabia de nada disso, Paula murmurou, sua voz trêmula. Eu nunca quis que as coisas acabassem assim entre nós. João respondeu, olhando para ela com um misto de súplica e gratidão. Eu só queria que você soubesse que eu realmente amei, à minha maneira. João olhou para Paula com olhos cheios de remorso e tristeza enquanto continuava a revelar os eventos que levaram ao colapso de seu casamento. Sentada em uma cadeira ao lado da cama de hospital, Paula escutava atentamente cada palavra, adicionando complexidade à sua compreensão da situação. Algum tempo atrás encontrei Sofia no supermercado. Foi a primeira vez que nos vimos desde o acidente. Nós conversamos um pouco e trocamos contatos. João começou, sua voz baixa e hesitante. Ela estava solteira e eu estava casado contigo. Eu realmente te amava, Paula. Mas algo em mim renasceu por Sofia naquele momento. Eu lutei contra esse sentimento. Tentei escondê-lo. Paula permanecia em silêncio, absorvendo cada confissão, o choque inicial dando lugar a uma tentativa de entender as motivações de João. Depois que recebi o diagnóstico da minha doença, tudo mudou, continuou João, a expressão carregada de um peso emocional profundo. A ideia de mortalidade, de não ter muito tempo de vida, isso me fez perceber que ainda amava Sofia e descobri que ela também me amava. Era como se, de repente, todas as certezas da minha vida fossem questionadas. Ele pausou, olhando para Paula como se buscasse algum sinal de compreensão ou perdão. Eu estava envergonhado, Paula. Envergonhado e covarde. Eu te amava também e não queria te fazer sofrer. Não conseguia enfrentar você com a verdade. Então acabei escrevendo aquela carta. João suspirou, o ar parecendo faltar-lhe aos pulmões, enquanto se preparava para revelar mais. Quanto aos bens, quando soube que Sofia estava grávida, eu precisava garantir o futuro do meu filho, principalmente sabendo que não estaria aqui para vê-lo crescer. Sofia, ela mal consegue pagar o aluguel com o salário que ganha, por isso decidi passar todos os meus bens para o nome dela. Paula sentiu uma mistura de raiva, tristeza e, inesperadamente, uma ponta de empatia. A situação era distorcida, dolorosa, mas as motivações de João, embora falhas, não eram maliciosas. Espero que me perdoe, Paula. Ele terminou, a voz quase um sussurro. Por um longo momento, Paula ficou em silêncio, processando a magnitude do que João havia compartilhado. Finalmente, ela encontrou palavras para responder, sua voz firme, mas não desprovida de suavidade. João, o que você fez foi errado em muitos níveis, mas, como dizem, não se manda no coração. Também seria errado você estar comigo enquanto ama outra mulher. Eu ainda estou sofrendo, mas agora, sabendo os motivos, sei que um dia vou me recuperar. João ouviu, os olhos marejados de lágrimas, reconhecendo a generosidade de Paula em tentar entender sua perspectiva, apesar do caos emocional que havia causado. Obrigado, Paula, por tudo, por sua compreensão, mesmo agora.
ele disse, a gratidão evidente em sua voz. Paula assentiu, sentindo-se exausta, mas de alguma forma mais leve. As revelações de João não apagavam a dor, mas ofereciam um caminho tortuoso em direção ao entendimento e, quem sabe um dia, ao perdão. Ela sabia que ainda havia muito a processar e talvez novas dores a enfrentar, mas naquele momento reconheceu que a complexidade das relações humanas muitas vezes exigia mais do que preto no branco, certo ou errado. Ela revelou a João que Sofia estava segura e se recuperando bem. A reação de João foi visceral. Ele tentou levantar-se bruscamente da cama, insistindo em ver Sofia imediatamente. Com calma e firmeza, Paula o segurou pelo ombro e o tranquilizou. Ela vai ficar bem, Paula disse, segurando o olhar de João até sentir a tensão dele diminuir. Nos meses seguintes, a vida tomou caminhos inesperados para todos os envolvidos. João, agora ciente da gravidade de sua condição, passou a valorizar cada momento, vivendo em casa com Sofia e seu filho nascido, que recuperava-se não só fisicamente, mas também emocionalmente. O cabelo de Sofia cresceu o suficiente para cobrir a cicatriz da cirurgia, um lembrete visual que desaparecia à medida que os fios cobriam os vestígios do trauma. Um dia, quando finalmente soube que tinha sido Paula, a ex-esposa de João, quem realizara sua cirurgia, Sofia ficou profundamente comovida e agradeceu-lhe com sinceridade. O fato de Paula ter salvo sua vida sem hesitar, mesmo conhecendo o relacionamento dela com João, foi algo que Sofia teve dificuldade de compreender inicialmente. Obrigada, Paula, por tudo o que fez por mim. Eu não sabia quem você era naquela época. Sofia confessou durante uma visita de agradecimento, a vergonha e a gratidão misturando-se em suas palavras. Paula, que havia passado meses processando suas emoções e o tumultuado fim de seu casamento, respondeu com uma gentileza que surpreendeu até a si mesma. Não há de quê, Sofia. Fiz o que qualquer médica faria, disse Paula, percebendo naquele momento que o perdão que ela oferecera não era apenas para Sofia ou João, mas uma parte crucial de sua própria cura. À medida que Paula curava suas feridas internas, a vida apresentou-lhe uma nova chance no amor. Durante uma tarde casual, ela encontrou Axel, um turista alemão que estava visivelmente perdido nas ruas e falava apenas alemão e inglês. Com sua habilidade no inglês, Paula aproximou-se para ajudar. Axel ficou instantaneamente cativado por sua gentileza e beleza, e aquela breve interação transformou-se em encontros regulares durante o resto de sua estadia no Brasil. Após algumas semanas, Axel, incapaz de ignorar seus sentimentos, pediu Paula em namoro. Decidido a não deixar a distância separá-los, ele mudou-se para o Brasil, onde construiu uma vida nova ao lado de Paula. Meu lar é onde você estiver, ele disse a ela, com um sorriso que falava de promessas e compromissos futuros. Paula ainda pensava em João de vez em quando, mas agora era com uma distância emocional que só o tempo e o perdão poderiam proporcionar. Ela o via como um amigo, alguém com quem compartilhou uma parte significativa de sua vida, mas de quem ela agora se distanciara. Vivendo com Axel, Paula descobriu novas alegrias e perspectivas. Juntos, eles exploravam a vida com uma paixão que era tanto sobre redescobrir a si mesmos, quanto sobre descobrir um ao outro. Em Axel, Paula encontrou não apenas um amante, mas um companheiro que a respeitava e valorizava de maneiras que ela sempre quisera ser tratada. Nas diversas viagens que Paula fez à Alemanha, ela soube de um tratamento inovador para a doença de João. Os resultados eram incríveis e podiam aumentar a expectativa de vida do paciente em até 10 vezes. Paula ligou para João enquanto olhava Axel comprando sorvete. Ao atender, os dois sorriram. Paula disse que tinha uma novidade. Ela falou sobre o tratamento e que com ele João poderia viver muito mais. Ele poderia até ver o filho dele crescer e criar uma família. João olhou para seu filho e chorou. Obrigado, Paula. Você foi um anjo na minha vida. Paula sorriu e contou mais sobre o tratamento que em breve João faria.
Paula desligou e olhou para o céu, percebendo que tudo o que aconteceu foi para todos serem mais felizes. Depois de desligar, Paula pegou o sorvete que Axel trouxera para ela e olhou para o céu, reflexiva. Observando as nuvens se movendo lentamente, ela ponderou sobre as reviravoltas de sua vida. Desde o desmoronamento de seu casamento até encontrar um novo amor com Axel, e agora, ajudando João a encontrar esperança em meio à sua própria batalha pela vida, tudo parecia contribuir para uma tapeçaria de experiências que, de alguma forma, trazia um sentido mais profundo para sua existência. Axel, notando a expressão pensativa de Paula, perguntou suavemente: "Tudo bem?" Paula virou-se para ele com um sorriso suave e afirmou: "Sim, tudo está bem. Na verdade, está mais do que bem. Às vezes, a vida nos leva por caminhos dolorosos para mostrar quão fortes podemos ser e quão felizes podemos ser depois." Juntos, caminhando de volta pelo parque, Paula sentiu uma paz profunda. Sabia que, apesar de todos os desafios e dores passadas, cada passo que dera contribuíra para o bem-estar não apenas dela, mas das pessoas que ela tocara ao longo do caminho.